Porto Alegre, 1863. Uma cidade ainda jovem, marcada por ruas de barro, lampiões a óleo e silêncio depois do pôr do sol. Mas naquele ano, algo começou a inquietar os moradores da antiga Rua do Arvoredo. Homens desapareciam, sem testemunhas, sem explicações, e no centro das suspeitas, um açougue. A cidade vivia os tempos do Brasil Império, sob o reinado de Dom Pedro II. Porto Alegre ainda tinha ares provincianos, comércio simples, população pequena. Todos se conheciam. Na Rua do Arvoredo funcionava o açougue de José Ramos, um homem reservado, com poucas amizades, olhar sempre atento demais. Ele vivia com sua esposa, Catarina Pause. Nada parecia fora do comum, até os desaparecimentos começarem. As vítimas tinham algo em comum. Eram homens, pobres, viajantes, trabalhadores, que passavam pela cidade e sumiam depois de serem vistos, próximos ao açougue. Naquela época, registros eram escassos, não havia investigação científica como conhecemos hoje, mas havia algo que começou a chamar a atenção. José Ramos vendia carne a preço muito abaixo do mercado e, curiosamente, sempre tinha carne disponível. Mesmo quando outros açougues reclamavam da falta de gado, lá estava José com sua despensa cheia. A cidade começou a sussurrar: de onde vinha tanta carne? A desconfiança aumentou quando um dos desaparecidos foi visto entrando no açougue e nunca mais saiu. Pressionado, o local começou a ser observado com mais atenção. Relatos da época apontam que restos mortais teriam sido encontrados nas proximidades do açougue. Fragmentos, ossos, indícios perturbadores. A acusação era chocante. José Ramos teria assassinado vítimas dentro do próprio estabelecimento. Mas o que é mais assustador é que havia suspeita de que a carne vendida pudesse ser humana. A notícia se espalhou como pólvora. O medo tomou conta da cidade. José Ramos foi preso. Catarina Pause também foi detida sob acusação de cumplicidade. O caso rapidamente se transformou em escândalo público. Jornais da época exploraram o horror. A população exigia justiça. O julgamento ocorreu ainda sob a legislação do Império, sem os recursos forenses modernos. O processo se baseou em testemunhos, indícios e pressão popular. José Ramos foi condenado à morte, mas antes que a sentença fosse executada, ele morreu na prisão. Catarina também faleceu enquanto aguardava o desfecho judicial. Até hoje, historiadores debatem os detalhes de quantas vítimas foram realmente assassinadas. Houve mesmo consumo de carne humana? Alguns pesquisadores sugerem que o caso pode ter sido exagerado. Outros defendem que ele pode ser considerado o primeiro serial killer documentado do Brasil. Fato é que o episódio marcou profundamente a memória da cidade. A antiga Rua do Arvoredo mudou de nome. A cidade cresceu, mas o caso permanece como um dos mais perturbadores do Brasil imperial, entre fatos comprovados e lendas urbanas. Uma pergunta ainda ecoa: até onde vai a verdade e onde começa o mito? Porque às vezes o maior horror não está apenas no crime, mas no medo que ele deixa para trás.